Boa tarde, gente. Hoje é dia de celebração ou de funeral? Que bom estar aqui. Eu me sinto tão à vontade nesse lugar, assim como o professor Joanildo, eu acho que também boa parte do professor Carlos. Não sei se o professor Marinilson estudou aqui também, mas eu dediquei essa faculdade até aos 16 anos, ainda em Campina Grande, quando era parte. Passei quase 15 anos ininterruptos, não é porque eu fui jubilado, não. É porque foi um curso atrás do outro. E vivi muito da minha vida nessa universidade, de onde me afastei já, não por vontade, mas por contingências, desde que fiz meu mestrado em filosofia, ainda ali no ano 2002, então já tem quase 15 anos. Olha só, gente, eu quero trazer algumas reflexões aqui, elas são... Eu não vou dizer que não há nada o que celebrar, porque seria desconsiderar todo um movimento que abalou tudo nesse mundo, das artes, a educação, a tecnologia, a economia, ao papel do homem, ao papel da mulher na sociedade. Então, como foi dito, e eu concordo prontamente com o professor Joanildo, nós não temos como falar de uma reforma, nós temos que falar com relação a reformas, nós temos como falar de reformas inacabadas, e temos que falar também de retrocessos reformacionais dentro da história, dentro do que aconteceu. A minha tradição, e eu estava só observando a mesa, me permitam, o professor Joanildo se apresenta como herdeiro da reforma lá no movimento anglicano, portanto, inglês, né, saxônico. O professor Carlos André é católico, né? O professor Marinilson é da herança metodista, e eu sou da herança dos perseguidos por eles. Vou explicar, calma. Tenha calma. Eu poderia aproveitar esse momento para sentar aqui o verbo sobre Lutero, mas eu sou fruto do movimento anabatista, movimento dos camponeses, movimento que tentou ser sufocado, aliás, que tentaram sufocar, e que Lutero foi um dos seus grandes inquisidores. Então, será que houve uma inquisição protestante? Eu acho que houve, né? Os camponeses, os anabatistas, eles tinham alguns pressupostos. Um deles era não admitir a intervenção das estruturas políticas na experiência religiosa. Então essa conversa bonita que a gente ouve hoje sobre laicismo, laicidade, não é filha da Revolução Francesa, é filha do movimento anabatista, ainda lá no século XVI. E apenas para complementar, para me localizar dentro desse espectro protestante, quem inicia um movimento muito forte para essa separação, e é talvez um dos distintivos, quando você olha dentro dessas reformas e dessas denominações, a história delas dentro do desenvolvimento da reforma, vocês vão ver que um dos princípios distintivos, inclusive se você fosse pastor batista, pelo menos no meu tempo, uma das coisas que eu tinha que responder era sobre os distintivos batistas. E antes que isso se judicializasse, antes que isso se legalizasse nas constituições internacionais, as constituições dos países, você tem que responder: meu movimento apregou a separação da igreja do Estado. Antes que se falasse isso e que isso se tornasse um tema constitucional, eu estava até refletindo, eu fiquei em dúvida, eu não sei se eu vou vestir de pastor, eu não sei se eu vou vestir de mim mesmo, né? Não sei se eu boto um colarinho clerical, não sei se o que é que eu vou fazer naquele, se eu penduro uma cruz. Apenas para vocês perceberem, por exemplo, dentro, eu vou tentar articular coisas diferentes, mas eu chego no fim, eu prometo. Eu não tenho tanta habilidade estruturada que o professor Joanildo teve de colocar os pontos, mas algumas coisas, por exemplo, quando você fala de reforma protestante no Brasil, e da vinda inicialmente, primeiro, dos protestantes de imigração, que não estavam nem aí para missões no Brasil, eles queriam cuidar dos imigrantes, ou seja, o anglicanismo, quando chega no Brasil, ele não chega para fazer missão,
Ele chega para cuidar do inglês na abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Os luteranos também não vêm com objetivos missionários para o Brasil, a princípio. Eles vêm com o objetivo também de cuidar ou de prestar assistência religiosa aos alemães que vieram para cá. Então a gente pode chamar então de os protestantes de missão, a esses sim, os de missão, metodistas, congregacionais, batistas, presbiterianos. Esses vieram como missionários para implantar, para fundar igrejas aqui. Mas eu quero falar de uma coisa bem interessante sobre a reforma no Brasil, começando de trás para frente. A própria algeriza, por exemplo, dentro de certos movimentos protestantes no Brasil, há certos símbolos cristãos, como a cruz. Ela se deve a um acordo de cavalheiros entre Dom Pedro II e os primeiros representantes da igreja anglicana aqui, de que a fé protestante poderia ser exercida no Brasil sem que expusesse qualquer símbolo ou formato de catedral em seus templos, para que não se gerasse uma confusão. Isso perdura até 1889, com a primeira Constituição Republicana do Brasil e com a primeira Constituição Laica do Brasil, em que o catolicismo deixa de ser a religião oficial. Então, como eu estava falando, o movimento protestante ele teve esses vieses, essas diferenciações, esses impedimentos na expansão, né? Quando, por exemplo, o professor falou da presença francesa no Brasil, especialmente a tentativa no Rio e em São Luís, os huguenotes que vieram patrocinados por Calvino para a Baía da Guanabara, eles tentaram realmente fundar a França Antártida e trazer a fé protestante de viés calvinista para o Brasil, também não conseguiu. E um ponto curioso também sobre essa discussão, afinal, a presença ou não dos holandeses protestantes no Nordeste faria ou não bem a longo prazo, né? Não sei o quão científica é essa especulação, mas uma delas é que na época que os holandeses foram expulsos, foram também os judeus. E os judeus tinham a sua primeira sinagoga brasileira na sua terra lá atual, em Recife, fica lá no centro histórico de Recife, e dizem as más línguas, né, que o retorno do domínio português no Brasil gerou não só a expulsão de uma idealização protestante para o Nordeste e depois para o Brasil, mas dizem que os judeus que foram expulsos aqui de Pernambuco se mudaram para Manhattan e tornaram um centro financeiro econômico de grandes potenciais. Então, realmente esse movimento é bem esquisito, são muitos vieses, seria quase impossível falar sobre eles, mas eu não me sinto hoje mais perseguido como batista, embora seja um dos únicos grupos que rebatiza metodista, rebatiza anglicano, rebatiza... Mas eu quero, gente, concentrar minha fala, dadas essas linhas, que não se valem de uma introdução articulada, mas apenas para que eu me localize dentro do processo. Eu quero falar do foco da reforma e da inacabada reforma. O professor Joanildo foi brilhante na exposição de algumas reformas que aconteceram, né? A primeira reforma, me permitam agora, como teólogo, categorizar alguns grandes temas da teologia sistemática, como por exemplo a soteriologia, que é a parte da doutrina cristã que fala da salvação. Falar da eclesiologia, que é a parte da doutrina cristã que fala da igreja, dos seus sacramentos, suas ordenanças. Falar, por exemplo, de uma área da teologia sistemática que vai nos falar da pneumatologia, não tem nada a ver com medicina do pulmão. É a ideia do estudo do Espírito Santo e seus dons, e também a missiologia, que é o estudo da expansão da igreja. Eu atrevo-me a dizer que se Lutero tivesse vivo hoje, ele era católico. Vou explicar a vocês por quê. Eu escrevi um artigo, eu trouxe, me permitam, porque eu não tenho uma memória muito boa, em um livro, o título do livro é Os 500 anos da Reforma, o que precisa ser mudado. Então é um livro que teve contribuições de filósofos como Pondé, de outros teólogos mais antigos, de diversas confissões. Mas eu quero lhes lembrar que no ano de 1999, precisava de recuperar essa memória, exatamente nesse dia,
1999, dia 31 de outubro de 1999. Haviam se passado 482 anos da reforma, portanto, 18 anos atrás. Para quem não sabe, houve um encontro na Alemanha, em Augsburg, onde foi feita a declaração conjunta sobre a doutrina da justificação entre a Federação Luterana Mundial e a Igreja Católica. Presta atenção, quando você analisa os solas da reforma, ainda que tenha havido temas que eu considero que foram tanto quanto secundarizados no processo da reforma, mas o tema principal da reforma foi a doutrina da salvação, pela fé, pela graça, através de Jesus, através da revelação escriturística, essa autonomia da busca do divino, uma transcendência não limitada e não mediada pelo sacerdócio do clero. Então, nós observamos na reforma protestante que o foco de Lutero, o foco de Calvino, foi soteriológico. Então, eles vão ali tratar da questão da ortodoxia, ou seja, a opinião correta sobre o que eles levantaram como sendo uma heresia soteriológica do catolicismo. Aqui eu faço apenas um ponto para ler o que é que católicos e luteranos há 18 anos em Augsburg, na Alemanha, decidiram. Presta atenção. É nossa fé comum que a justificação é obra do Deus uno e trino. O Pai enviou seu Filho ao mundo para a salvação dos pecadores. A encarnação, a morte e a ressurreição de Cristo são fundamento e pressuposto da justificação. Por isso, justificação significa que o próprio Cristo é nossa justiça, da qual nos tornamos participantes através do Espírito Santo, segundo a vontade do Pai. Confessamos juntos, somente pela graça, na fé na obra salvífica de Cristo, e não por causa do nosso mérito. Somos aceitos por Deus e recebemos o Espírito Santo, que nos renova os corações, nos capacita e chama para boas obras. Se você não soubesse que documento era esse, você diria, isso é um documento da reforma. O Calvino que escreveu, foi Zwingli que escreveu, foi algum reformado anglicano que escreveu. Não, isso aqui foi assinado há 18 anos pela Igreja Católica e pela Igreja Luterana na Alemanha. O que é que eu estou querendo levantar com essa provocação? É que a reforma, ela não é inacabada apenas porque ela é processo. Ela foi limitada na raiz a alguns temas que talvez fossem os temas mais importantes naquele período. Quando a gente vê, por exemplo, o movimento dos chamados grandes avivamentos na Inglaterra, na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, a gente percebe que ali começa a haver uma efervescência, um desejo dentro da igreja ali, que passava por um avivamento, não só de santidade, mas especialmente de expressar através do poder do Espírito Santo uma presença transformadora na sociedade. Os metodistas, que tem ali Wesley como o seu principal precursor, que foi proibido de pregar na igreja anglicana do professor Joanildo lá atrás. Vocês não batem em mim na frente, não. Que chega a dizer depois que é proibido de pregar na igreja anglicana inglesa, porque ele tinha um profundo amor pela pobreza, pelos pobres, um desejo profundo de que a igreja não fosse elitizada. E quando ele é proibido de pregar nas paróquias inglesas, ele cria aquela frase muito conhecida: ah, vocês não querem que eu pregue na vossa paróquia? O mundo então é minha paróquia. Então a gente observa que, mais uma vez, a reforma lá do século XVI, ela se concentra em um tom professoral para corrigir as chamadas heresias soteriológicas do catolicismo, mas a gente vê que movimentos posteriores vão dando sopros. E aí a gente tem no movimento de Wesley, também no movimento de Edwards, o movimento do Espírito, que leva a igreja não só a se reformar por dentro, mas reformar a sua ambiência exterior.
Se você ler sobre avivamento e o que está acontecendo na igreja brasileira, me perdoem quem discorda, não é avivamento. O movimento pentecostal não é avivamento. O movimento neopentecostal não é avivamento. Porque os grandes avivamentos que aconteceram na história, especialmente nesses despertamentos, liderados por Wesley, por exemplo, liderados por Edwards, eles provocaram um profundo desejo de envolvimento com a transformação das escrituras iníquas da sociedade, e não na perpetuação delas. Eu estive, por exemplo, falando um pouco sobre tolerância religiosa. Eu falei para um grupo agora em outubro, quando fui lançar o segundo livro, se der tempo eu vou falar sobre para vocês, Igreja se Transforma no Brasil. Falei para uma plateia de reformados, na maioria presbiterianos e congregacionais, e eu fiquei sentado assistindo, queridos professores, eu fiquei sentado assistindo 9 em cada 10 palestrantes. Era o Lutero para cá, era Calvino para cá, era o Sola para cá, e o Sola para lá, e o Sola para cá. E eu comecei a minha palestra dizendo assim: vocês sabiam que Lutero foi antissemita? E aí, quando eles baixaram a bola, né, eu fui falar exatamente dessas questões que talvez seja a maior reflexão da igreja hoje. Não é se o quanto a igreja é reformada ou não, é se ela aparece ou não como seu cabeça. A igreja é tratada no Novo Testamento como o corpo de Cristo. Isso em todas as nossas tradições. Se ela é o corpo, o Cristo é o cabeça. Aí a pergunta que eu faço, que nós precisamos fazer hoje, é o quanto a igreja, ou católica, ou pentecostal, ou protestante histórica, ou neopentecostal na realidade brasileira, ela se parece com o cabeça. Ela é revolucionária no sentido de expressar exatamente o ethos de Jesus. Eu acho que essa é a grande preocupação. O pastor Robson Grangeiro, que é presidente do Sínodo Presbiteriano aqui na Paraíba, ele compartilhava ontem com um grupo de pastores que estavam reunidos, que viu uma entrevista sobre a reforma. Foram 3 minutos. O entrevistado falou 3 minutos. Isso em televisão vocês sabem que é muito. Sobre Lutero, Calvino, sola para cá, sola para lá. Ele disse: eu me espantei. Em nenhum momento foi citado o nome de Jesus Cristo como a mola propulsora, pelo menos em tese, da reforma. O reestudar os seus conceitos, o reavaliar os seus conceitos. E eu quero me localizar agora naquilo que tem sido o que move meu coração, que é o que eu chamo de orgasmia intelectual do sacerdócio universal de cada cristão. Já entenderam? Posso repetir? Orgasmia intelectual do propalado e não aplicado sacerdócio universal de cada cristão. Quando Lutero escreve algumas coisas sobre a reforma, e foi também brilhante, professor, porque o senhor me deu um ganchinho, é bom a gente pegar e construir sobre os fundamentos que os outros põem. De fato, essa teorização sobre o sacerdócio universal de cada cristão, ela parece que morre no século XVI, de uma certa maneira. Porque a manutenção de um clero estruturado, dominador, que tornava tanto católicos, quanto luteranos, quanto presbiterianos, dependentes de suas intervenções sacerdotais, ele continua dentro de todo o processo histórico. E talvez hoje, se a primeira coisa que eu queria pontuar sobre a necessidade de uma reforma, ou de um repensar da reforma hoje, tem a ver com o nível de identidade do corpo com a cabeça, porque se não tiver identidade é uma mula sem cabeça, é a primeira coisa, e que aí a gente vê distorções contínuas em todo o processo histórico, quer nos papas da igreja católica, quer no luteranismo, quer no calvinismo, quer no metodismo, quer no congregacionalismo, em todos eles, com uma diferença, e essa diferença me causa admiração, e aí eu falo aos católicos. Uma vez fizeram uma pergunta, essa pergunta de mesa de bar. Chegaram para um pensador e disseram: me dê a diferença básica entre o catolicismo e o protestantismo. O cidadão chegou e disse assim: o catolicismo
é um bocado de gato diferente, uns fedorentos, outros cheirosos, de várias raças. Tem angorá, tem gato de todas as matizes, e eles brigam e se engalfinham dentro de uma estopa, dentro de um saco de pano grosso. O que é que acontece? Eles brigam, mas o saco não rasa. O protestantismo é assim, é um gato só, é esquizofrênico, brigando com ele mesmo dentro de um saco de papel. Gente, é incrível, nós não tivemos como reunir de maneira intencional e amplificada no Brasil um movimento ecumênico protestante. Eu não falo nem de um movimento ecumênico com a Igreja Católica. Não se teve nenhum evento no Brasil hoje, não está acontecendo nenhum evento significativo unindo os herdeiros da reforma. E onde é que eu fui parar? Ao invés de estar no culto falando da reforma, eu estou na academia. Acho que é pior nos dias de hoje. Talvez a gente vá, a partir daqui, promover novos pensamentos e novas perspectivas sobre isso. Mas deixa eu focalizar aqui, gente. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Deixa eu falar do sacerdócio universal de cada cristão, que para mim hoje é o grande calcanhar de Aquiles para uma revolução positiva dentro do movimento cristão, do movimento protestante. Paulo de Tarso, quando escreveu aos Efésios, lá no Novo Testamento, ele fala uma coisa que é revolucionária já na raiz. Quando ele olha e diz assim, respondendo qual é o papel do clero na igreja, ele fala: Deus deu uns apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores, outros mestres, para a edificação do corpo de Cristo, para a obra do ministério. Paulo está montando as bases e repetindo o ensino de Cristo sobre o empoderamento individual a partir da presença do Espírito Santo. Ou seja, esse valor ele é resgatado em tese na reforma, mas ele continua sendo o calcanhar de Aquiles, no meu entendimento, para um cristianismo engajado, efetivo, transformador e que tenha realmente identidade com o seu cabeça. Eu vou dizer uma coisa aqui que vai chocar vocês. Faço essa pergunta a todos que estão aqui. Todos aqui têm bases cristãs, heranças cristãs diferentes, mas nós, nesse ponto, temos uma mesma prática, ou idêntica prática. Onde está no Novo Testamento cristão, por exemplo, que o batismo é algo realizado por pastores ou presbíteros como condição essencial para a sua validade? Nenhum. No livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver um revolucionário, um diácono chamado Filipe, que ele sai feito um doido falando de Jesus onde ele passava, e ele vai para uma região de inimigos dos judeus, Samaria. E lá ele apregou a boa nova e batiza a gente com força. O que é que acontece na igreja recém-nascida? Os apóstolos fazem aquela pergunta: mas peraí, Filipe pode fazer isso? O Filipe pode fazer isso? Vamos checar o que é que o Filipe está fazendo. E lá eles dão ênfase à pregação de um não pastor, de um não apóstolo, naquela situação específica. E nós começamos a ver um movimento, gente, em que a igreja, ela era tão orgânica e ela era tão consciente da participação individual de cada cristão nos seus primórdios, que ela foi perseguida. Ela foi perseguida pela sua pregação subversiva. E essa perseguição, ela perdura até o século IV, e foi quando ela mais cresceu. Pensem comigo, numa fé pacifista, no meio de um império belicoso, sem apadrinhamento político, sem status social respeitado. Esses homens e mulheres anônimos foram os que montaram as bases para o que nós chamaríamos de herança
cultural, teológica do Ocidente. Foram eles. Não foram os grandes líderes, foram homens e mulheres comuns. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem gente que diz assim, graças a Deus que Constantino assinou o Edito de Tolerância. Me permitam usar uma categoria teológica que não tanto quanto científica. Não, eu acho que aqui não foi coisa de Deus, não, foi coisa do diabo. Por que foi coisa do diabo? Me permita que o pastor aqui tome um pouco do lugar do professor. Gente, na hora que Constantino disse que o cristianismo é a religião oficial do império, ele gera um movimento em massa, migratório, em busca de benefícios, de milhares e milhões de pagãos. Vou perguntar uma coisa para você. Se em um rampante de loucura, se é que ele é louco por natureza, ele fizesse mais uma loucura e Temer conseguisse agora, em um golpe contra a laicidade do Estado, conseguir alterar a Constituição e estabelecer que a partir de hoje no Brasil o budismo é a religião oficial. E dissesse assim, quem for budista vai ter privilégio. Quem for budista vai estudar em escola, vai ter vaga, vai ter cotas agora de 70% para budistas nas universidades. Emprego público é 80% para budista. O crédito agora bancário, 3% ao mês para budista e 15% ao mês para não budista. Você ia para onde? Não precisa responder. Então, nesse processo, a junção da igreja com o Estado, ela não só tira essa autonomia que Jesus deu a cada um lá no início, e não tem como falar de reforma, não me perdoem. Eu não posso falar de reforma protestante e reforma da igreja sem falar do fundador da igreja. Seria cortar a história e esquecer o que chegou até a reforma, dos 16 séculos. E aí, gente, essa ruptura que a gente vê acontecer dessa organicidade da igreja e da clericalização da igreja não foi resolvida na reforma protestante. A igreja precisa de um clero profissional para poder dar conta do catecismo, dos catecúmenos, do ensino discipular, dos pagãos que aderiram à igreja, não se converteram a Cristo, aderiram ao sistema político. E essa para mim é o grande desafio hoje para a igreja. É dizer para o clero, deixa a igreja ser igreja. Lutero escreveu uma coisa, gente, que eu menciono aqui no artigo, que vocês vão ficar de boca aberta. Olha o que é que Lutero vai dizer. Lutero, agora foi em tese, ele disse, cada cristão tem, por sacerdócio real, legado da presença do Espírito Santo, a potencialidade e o direito de aplicar as ordenanças, de ministrar os sacramentos, de batizar, de segurar as chaves da disciplina dentro da igreja. E mais, caso você não saiba, Lutero disse, mas isso não se cumpre no pós-luteranismo, no pós-reforma, que a própria ordenação, escutem, isso aqui é revolucionário para alguns, a ordenação pastoral, o sacramento da ordem, não é a transmissão de uma alteração da physis, não é uma alteração espiritual ontológica do ordenado. Lutero disse que a ordenação deve ser vista como uma nomeação da igreja que pode ser pela igreja retirada. E qual a implicação disso? A implicação disso é que enquanto nós entendermos ordenação na igreja cristã, quer luterana, quer católica, quer batista, quer metodista, como uma segunda bênção, além da bênção desse sacerdócio individual de cada cristão, nós vamos impedir que o cristianismo realmente seja uma força reformadora na sociedade. Eu quero contar uma história para vocês sobre isso. Ela se aplicaria muito em
e um exemplo de teologia prática, de teologia aplicada ao contexto. Aconteceu uma coisa na nossa comunidade. Quando eu fui ao seminário, eu já era servidor público. Quando eu fui ordenado em 2002, eu já era procurador. E para mim foi um desafio muito grande ter que ouvir de vários pastores coisas do tipo: você só vai ser realmente pastor de verdade, chamado, quando você deixar tudo para trás. E eu acreditei. Mas graças a Deus que eu tenho mulher e pais vivos. Não faça essa loucura. No ano 2000, que foi exatamente esse período, a gente teve o censo de 2000, censo de 2010, censo de 2000, a igreja tinha 15% de protestantes no Brasil, e pela primeira vez em 2010 nós temos os primeiros casos de protestantes não praticantes. Vamos falar isso, professor Carlos? Os católicos não praticantes, que eram o aquário do protestantismo brasileiro, né? Agora estão jogando do outro lado, porque nós também temos os evangélicos não praticantes, os filhos de uma terceira, quarta geração de evangélicos. Então, nesse processo histórico em que nós vemos uma alteração da cara da igreja, eu vejo sinais muito alvissareiros. Pesquisa que eu realizei entre os anos de 2010 e 2015, que geraram o livro Igreja Transforma o Brasil, e parte dele foi meu doutorado, a gente identificou uma coisa que o censo ainda não identificou, sobre uma possível grande reforma que pode gerar uma revolução profunda e inclusive calar as vozes que dizem, veja bem, grande problema das generalizações. Para o brasileiro não ligado ao cristianismo, todo padre é pedófilo e todo pastor é ladrão. Não é assim? Não é mais ou menos essa caricatura? Todo padre é pedófilo, todo pastor é ladrão. Eu descobri um dado, e esse dado talvez venha a ter uma repercussão muito positiva para um cristianismo engajado, socialmente sensível, culturalmente também sensível. 57% apenas dos pastores titulares das igrejas brasileiras são tempo integral na igreja. Preste atenção nesse dado. Inclusive para você que possa ter essas pressuposições na sua cabeça. 43% dos pastores titulares no Brasil ou são voluntários ou trabalham fora para se sustentar. Eu quero pontuar, para a gente finalizar aqui, e pontuo agora e finalizo a minha história, um exemplo prático aqui que aconteceu conosco, sobre empoderamento do leigo, não apenas na perspectiva teórica. E esse, para mim, professores, é o grande clamor, é o empoderamento do leigo, né? Que a gente vê tanto nos braços católicos quanto nos braços pentecostais, católicos com as comunidades eclesiais de base, e no movimento pentecostal com essa intrepidez do novo convertido pentecostal, nas denominações históricas, católicas e batistas e talvez metodistas, luteranas, assim, o cara se torna cristão, ele vai estudar o catecumenato, aí é 2 anos, é 3 anos, 5 anos, 10 anos, agora você está pronto para compartilhar alguma coisa na fora. O assembleano, o povo da Assembleia de Deus, por exemplo, que eu considero realmente ser a igreja protestante genuinamente brasileira, é ali do grassroots, uma igreja genuinamente brasileira, porque ela não teve nem patrocínio financeiro, como tiveram os missionários luteranos, batistas, não teve interferência das igrejas de outros países, elas foram autônomas desde a raiz, e essas igrejas então geraram esse empoderamento profundo do novo convertido, ou seja, do novo cristão, a ponto dele entrar na igreja num dia e na outra semana ele já sair em missão. Olha só, ele se vê como um instrumento de transformação
logo depois do primeiro dia da sua conversão. Na outra semana ele já está agindo. A reforma urgente e premente, que não foi absolutamente tocada nas suas bases, a área da teologia, a área da Bíblia, a área da eclesiologia, tem a ver exatamente com isso. A igreja cristã só será igreja cristã reformada, vivendo aquela notícia transformadora que o impulsiona a missão, quando cada um puder se enxergar como portador dessa força transformadora. Nós ainda somos uma igreja clerical, mas está mudando, e essa mudança tem a ver exatamente com esse dado estatístico de que 43% dos pastores titulares hoje no Brasil já não dependem do sustento da igreja, portanto não caem na categoria de clero profissional, que é um filho do iluminismo, clero profissional. Na hora que a modernidade vem, ela privatiza a fé, e o clérigo fica dentro da igreja e o cristão vai tratar do lado de fora. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. No vídeo que o senhor passou, professor, eu acho que os luteranos foram muito bondosos com Lutero. Quando eles disseram, por exemplo, que o céu é aqui. Isso está mais ligado ao calvinismo do que ao luteranismo. Porque o luteranismo manteve as mesmas bases católicas dos dois reinos, de viés agostiniano, platônico, com pitadas de gnosticismo. Pelo contrário, Lutero foi um dos grandes defensores dos dois reinos, a dizer que a igreja não deveria se envolver com transformação social. O cristão sim, porque o cristão, ele não é clero. Não é ele o mediador da transcendência. O cristão vai ser então o articulador da imanência. Ele vai para o campo no seu trabalho, tentando trazer transformações, não a partir da escritura, mas a partir do direito natural, e o clero continua ali, mediando o andar de cima. Absolutamente. Lutero não foi um defensor de um engajamento da igreja na transformação da sociedade a partir de pressupostos do Evangelho. Calvino foi. Calvino fez isso. Calvino interviu em Genebra. Quem conhece, por exemplo, a história do calvinismo genebrino, vai ver que Calvino, ele cria os sistemas de esgotamento sanitário da cidade, ele estava preocupado com aquela questão social. Lutero nos lega, me perdoa Lutero, mas Lutero nos lega uma certa pitada de alienação, ainda. Nós somos um cristianismo brasileiro protestante que idolatra a transcendência e que não está preocupado em transformar as ambiências. Eles não entendem que o Verbo se fez carne. Muitos não estão entendendo que o Verbo se fez carne. E olha, gente, eu não quero nem falar da fundamentação da transformação social a partir da igreja, porque você vai encontrar parametrizações e fundamentações no marxismo, você vai encontrar fundamentações na filosofia reformacional holandesa. Eu não quero nem falar sobre isso, que seria um outro assunto, mas o ponto é o seguinte, e agora eu vou terminar. Eu vou falar para vocês de um leigo empoderado, para encerrar minha fala, que teve da igreja o apoio para entender, se aliás, eu nem gosto dessa divisão leigo e clero, eu acho que a gente devia banir essa palavra. Que leigo? Ele pode não ser conhecedor da teologia, mas ele é um grande administrador que pode, em nome da sua fé, trazer transformações significativas na sua ambiência. Olha o que aconteceu. Talvez alguns aqui conheçam essa história. Vou contar a história para vocês para encerrar. Acho que eu gosto de contar a história. Não quero que ninguém se converta aqui. Na realidade é só uma história. Mas é uma história que comprova cientificamente, na prática, empiricamente, por observação, por análise, que a igreja será realmente parecida com cabeça quando ela se sentir participante 1 a 1
da missão do cabeça. E não apenas o que eu era. O casal da nossa comunidade, eles tiveram uma filha sem nenhuma limitação física ou psíquica ou psiquiátrica, uma menina dos padrões da medicina saudável. E logo depois eles tiveram um filho excepcional, que teve no pós-parto uma parada cardiorrespiratória gerando um dano cerebral irreversível. Essa criança praticamente vegeta. Mas eles estavam se colocando de pé de novo, vem o terceiro filho, problema de malformação na coluna vertebral. Imagine, 3 filhos, 2 dependentes de serem carregados literalmente pelos seus pais. E esse cidadão resolveu, pediu a autorização, aliás, a autorização não, ele veio compartilhar que estava indo para o interior, morar numa fazenda, para dar uma condição melhor na questão do aprendizado das crianças, com ecoterapia e tudo mais. E foi para um assentamento aqui, uma área que foi de assentados no passado, teve a intervenção da Pastoral da Terra, de uma das usinas aqui de Sapé, e ele foi para uma associação de moradores, porque ele era um branco, burguês, no meio de assentados. Então ele teve que ser aceito pela comunidade, e assim ele foi e comprou um pedaço da terra lá. Depois que reformou a casa, começou a reformar a casa, depois que fechou o contrato, percebeu que não tinha água no lugar. Imagine só. Ele perguntou aos vizinhos, mas vocês vivem aqui sem água? Não, água tem, só que aqui no Rio Paraíba. Tem que ir buscar no carro, na bicicleta, no jegue, buscar, tem que ir lá. E aí ele ficou inquieto com isso e foi saber da prefeitura porque não tinha poço. E disseram que realmente era uma área de água salobra, que o lençol freático era extremamente salobro, tinha um alto grau de salinidade. Ele disse, eu vou tentar. Construtor, engenheiro, dono de máquinas, começou a escavar 50 metros de água salgada, 60 metros de água salgada, quando chegou, se não me engano, 80 metros, 85 metros, um veio de água mineral. Então ele está lá, ele cria a sua ilha de excelência, um cristão, né, burguês, para a esquerda, né, cheio de carros, uma fazenda e tudo mais. E o que é que ele faz? Ele começa a assistir a peregrinação dos seus vizinhos ao Rio Paraíba. Todo dia para pegar. E ele tem uma ideia, que ele não aprendeu em seminário, que ele não aprendeu em seminário, tem discussão filosófica, tem discussão sobre a reforma. Um ato prático e simples, ele puxa uma torneira, 2 torneiras, para a estrada carroçal e coloca uma placa muito simples, Jesus, água da vida. E aí aquele povo que teria que andar 2, 3, 4 quilômetros para pegar água no rio, começou a parar na frente da casa dele e encher os seus tonéis de água mineral. E aí começaram a se juntar. E um dia ligou para mim. Disse, pastor Sérgio, tem aqui uns 10 homens reunidos aqui comigo, querem trocar experiência de vida, pensar, assuntos espirituais, e eu não sei o que fazer. Eu digo, vamos ler um salmo. Um salmo aí. Faz uma oração. Tempo depois, pastor, tem 50 pessoas aqui na minha casa, vindo de noite. Eu não sei nem o que dizer, e agora estão trazendo já galinha com inhame, tá? Em alegria por causa da água, e estão trazendo um menino, o que é que eu faço? É outro salmo. Só que as pessoas continuaram frequentando a casa dele, a ponto de, quando chegou em 100 pessoas, pastor, eu vou ser sincero, eu não sei de nada. Eu não sei nada de evangelho, não sei nada de Bíblia. Eu vou dizer para esse povo, digo, então faz o seguinte, venha para João Pessoa, você assiste meu sermão no domingo, copia, eu mando o esboço, e você fala na semana posterior. Você não vai precisar de seminário nem nada, você basta repetir a chamada unção do papagaio. E não deu certo o negócio da unção do papagaio? Já tem 200 pessoas na minha casa. O que é que eu faço? Digo, o que é que você acha que deve fazer? Eu quero cuidar desse povo. Quero começar uma cooperativa. Quero fazer profissionalização. Sabe o que ele fez? Ele vendeu todas as máquinas dele e comprou ônibus. Não foi para abrir uma agência de uma empresa, não. Foi para poder ir mais longe nas áreas de assentamento, pegar pessoas aos sábados que não conseguiriam chegar lá facilmente. Resumindo, amanhã, sábado da semana,
São como uns 6 anos de vida. Eles congregam 700 pessoas de uma população de 1.400 pessoas da região. Estão presentes em todas as áreas, com projetos de desenvolvimento social, com projetos de cooperativismo, com projetos de apoio jurídico. Vão começar agora um projeto de alfabetização de crianças e adultos, no meio do nada. Eu acredito nessa reforma, em que a fé faz sentido. Ela é desatada dos laços da transcendência apenas e pula no terreno da imanência, da prática, da transformação. Esse é o desejo que eu tenho para os próximos 500 anos do Brasil, na América Latina, uma igreja não só alfabetizada, mas engajada, politicamente consciente, tolerante com os diferentes, que respeita a diferença que está do seu vizinho do lado e que vai viver na sua fé tranquilamente, ou não. E talvez o melhor remédio para o cristianismo seja a perseguição. Obrigado.